Gustavo, primeiramente, bom dia para você. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, Gustavo, depois que uma adutora se rompe, a região deve ficar isolada por quanto tempo até que as casas possam ser reconstruídas no local? E o solo chega a ser comprometido por causa da força da água? Não, sim, o solo muda, o trajeto, ele é escavado pela força da água, mas não que ele mude suas características, isso pode ser... O inglês chama isso de aftermath, ou seja, o pós-acidente. Então, esse pós-acidente, a princípio, deve ser muito rápido de ser resolvido. Ou seja, você tirar o fornecimento de água da região, tirar o fornecimento elétrico, resolver o problema ali logístico das casas que foram destruídas, as pessoas que estão desabrigadas para onde vão, não foram tantas assim, mas isso não vai ser muito demorado de resolver, não. Gustavo, pela pressão da água, a gente sabe que aquilo, se a gente for comparar com o corpo humano, é uma artéria, né? Sim. Ou seja, levando uma quantidade muito grande de água, o bombeamento tem que ser muito forte. Sim. Mesmo, para que essa água chegue para abastecer a cidade, né? Porque é a água que seria do Rio Guandu. Eu queria saber o seguinte, pela legislação, não deveria haver uma área de proteção ou um espaço maior dessas casas com a tubulação, ou até mesmo por uma avaliação de risco, não fazer com que essa tubulação passe ali, porque tem uma fábrica de um lado e as casas do outro. O problema é aquela história da cidade crescer e o que veio primeiro, se é o duto, e o problema de subsolo é recorrente no Rio de Janeiro, tanto em energia, com explosões de bueiros, quanto com água, esgoto e gás. E a gente não tem um mapeamento do solo. Se tivesse um mapeamento do solo, toda essa logística de escolher, de sinalizar, de isolar, seria mais fácil. É comum aqui uma concessionária destruir a obra da outra, e aí tem que refazer. Infelizmente isso acontece. O mapeamento do subsolo facilitaria. Respondendo, teria que ter o isolamento? Sim, teria que ter o isolamento. Agora, ele normalmente é feito no subsolo. Você cava um buraco muito grande, coloca o duto no subsolo e está resolvido o problema. Agora, a pressão é tão grande que ela cava todo aquele terreno ali. Se tivesse, talvez, o isolamento de asfalto, de coisa, teria diminuído, né? Porque parece que a tubulação está no barranco, né, Raquel? Ali, assim, como se fosse um barranco construído, um barranco para passar a tubulação. Pois é, o fato é que as imagens são impressionantes. Esse acidente de grandes proporções, né, que vitimou uma criança, deixou outros 7 feridos, e a gente acaba de receber a informação de que o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está a caminho do local onde aconteceu esse acidente agora de manhã, então, para verificar as condições e dar um apoio ali, uma solidariedade a esses moradores atingidos. Ana. Gustavo, qual deve ser o procedimento a partir de agora, o procedimento da SEDAI em relação à segurança do local e à segurança dos moradores? Bom, primeiro ela para com o fornecimento de água daquele duto para fazer uma obra no duto, consertar o duto. Obviamente ela vai ter que ressarcir todos os moradores que sofreram danos ali, e ela tem que cuidar da saúde das vítimas e também da moradia das pessoas que tiveram suas casas destruídas. Então é basicamente isso. Porque na verdade aí essa responsabilização acaba sendo também, mesmo que não seja um caso, vamos dizer que não seja falha de manutenção, enfim, foi um acidente e tal, existe essa responsabilidade, né, essa responsabilização. Gustavo, e no caso de ficar comprovadamente que houve falhas também na questão da segurança, que a gente estava discutindo agora há pouco, e aí, existe uma responsabilidade penal também? Bom, aí é com o Ministério Público, eu não saberia responder. Agora, eu como gerente de risco, não existe, eu queria até passar isso para o telespectador, não existe acidente porque aconteceu. O acidente ele é construído. Isso as pessoas precisam entender. O acidente ele é construído ainda que por omissão de manutenção, por omissão de investimento, de prevenção, etc. Não existe acidente porque aconteceu sem querer. Não, ele aconteceu pelo menos por uma omissão. Ok, Gustavo, obrigada pelas informações. Gustavo Cunha Mello sempre aqui com a gente. Obrigada pelas explicações. Até a próxima.